Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês que estão chegando. Aqui, professor Kennedy Francis, para mais uma videoaula de tratamento de esgoto, oitavo período de saneamento integrado. Esta que é a última aula, aula de revisão geral. Um grande apanhado dos assuntos que nós vimos na disciplina ao longo deste período, tá? Então, a gente vai fazer esse momento e logo após a prova, né? Neste momento, muito provavelmente a prova já estará disponível, tá certo? Então, vocês que irão fazer, né? Quem for fazer a prova final, tá? Ela já está publicada no Google Classroom. Acessem, tá? Extraordinariamente, a prova ela será no horário da aula. Então, entre 1h e 4h15 da tarde, tá? Quando der 4h15, a gente encerra a prova, fecha o formulário, verifica a nota e já faz o lançamento no QE Acadêmico. E aí estamos oficialmente com os nossos trabalhos encerrados, tá? Sem mais delongas aqui, eu vou colocar a minha tela para vocês, que esse momento, por mais que seja uma revisão do assunto completo, de tudo que nós vimos, mas é um resumão mesmo, tá? Obviamente que vocês que quiserem, tem a questão, vocês vão precisar, né? Como a consulta ao material é permitida, não tem como eu dizer assim, não pode consultar, vocês estão em casa, né? Não tem lógica. Então, como a consulta será permitida, vocês terão aí praticamente 3h30 para fazer uma prova que está muito boa, toda fechada. Então se faz um apanhado de coisas importantes da disciplina que eu acho que é, quem for fazer essa prova vai gostar, né? Então esse momento inicial é de praxe, tá? Se você está interessado no nosso material, entre em contato com a gente, né? Que a gente vai ter o maior prazer em permitir esse compartilhamento para fins educacionais, tá? Essa revisão geral, curtinha mesmo, para não encher muito o saco e vocês já irem direto para a prova, ela começa lá atrás, nas nossas primeiras aulas, quando a gente aborda a lei do saneamento, que é a nossa base. A 14445, que ano passado foi atualizada para, acho que é 16025, se eu não me engano, é 14025 o número da lei que atualiza o marco legal de saneamento. O povo coloca como novo marco, mas não é novo. É uma atualização daquilo que já existe, tá? Ninguém cria aquilo que já existe, tá? Então, o que é que eu trago para vocês para que vocês relembrem? Primeiro de tudo, que saneamento não é só esgoto. Saneamento não é só cocô. Um linguajar bem fácil de ser entendido. Saneamento compreende esses 4 eixos: água potável, esgotamento sanitário, o esgoto em si, limpeza urbana, né, e resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais. Tá certo? Então, esses 4 eixos, quando se trabalha bem direitinho em cima de todos eles, com o investimento devido, com o olhar necessário, você tem o que a gente chama de saneamento básico. A plenitude do saneamento, tá? Saneamento que vem do latim sanear, né, que quer dizer deixar limpo. Então é o ato de você deixar limpo o lugar onde você mora enquanto sociedade, tá? É, quando a gente. E aí a gente vai, obviamente, fazer um pulo, dar um salto no conteúdo. É, obviamente que cada um desses 4 eixos, vocês aqui na disciplina, né, no curso em si, vocês abordam muito bem cada um deles, né? Existem as disciplinas de produção de água, né, de tratamento de água, produção e tratamento de água que eu ministrei, existe
né, sistema de esgotamento sanitário, próprio tratamento de esgoto, nós temos relativa à limpeza urbana, a cadeira de resíduos sólidos 1 e 2, as cadeiras, né? Temos disciplina de drenagem urbana. Então, cada um deles, vocês veem de maneira pormenorizada, mas claro que para nosso viés aqui em tratamento de esgoto, a gente foca, né? E eu gostava muito de dizer e digo, né, que a sexta-feira comigo, né, eu levo literalmente todo mundo vai para merda, né? Porque a gente trata dessa coisa né, visa as formas de se tratar os esgotos gerados nas nossas atividades cotidianas. Então, esse tratamento de esgoto, ele tem, né, o seu objetivo principal é de retirar os sólidos, obviamente que a presença desses sólidos, além de causar danos ao meio ambiente, é extremamente desagradável. A retirada deles é o primeiro passo, mas não é só isso. Tá? Então, para que você tenha um tratamento eficiente, que normalmente acontece nas estações de tratamento de efluentes, nas ETs, a gente tem essa sequência que vocês estão vendo aí na tela, que vai desde o tratamento preliminar, e eu lembro muito bem que a gente tratava disso, que basicamente é a retirada dos sólidos grosseiros, gradeamento, desarenador, né, a caixa de areia, passando pelos tratamentos primários, tá? Onde a gente vai ter as primeiras lagoas, onde essa carga orgânica vai ser rebaixada, passando pelos tratamentos secundários, onde a gente vai ter lagoas específicas, normalmente dispostas de uma maneira que essa redução de carga orgânica seja maior, mais intensa, esse efluente seja de fato mais limpo e essa carga orgânica seja plenamente retirada, e chega no tratamento terciário, imediatamente anterior ao lançamento dos efluentes, tá, em corpo receptor, onde a gente vai ter praticamente um esgoto clarificado, limpo, em uma condição muito melhor do que entrou, obviamente, tá? E desprovido de substâncias patogênicas, tá? Então, essa sequência que o tratamento, que consiste no tratamento de esgotos e faz com que esse efluente, outrora impróprio para ser lançado, altamente prejudicial, ele se torne capaz de ser lançado no corpo receptor. Para que isso aconteça, né, e a gente viu aqui tratamento preliminar, tratamento primário, as estrelas da companhia, chamemos assim, está no tratamento secundário. Por essas inúmeras formas, tipos de lagoas, sistemas utilizados, que nós vimos ao longo da disciplina, certo? Tratamentos, sejam eles biológicos, físico-químicos, né? Onde você vai ter o objetivo principal, retirar grande parte dessa carga orgânica, tá? Então, obviamente que se vocês aí, querem dar uma olhada na prova, vai cair, professor? Pode ser, né? Se está aqui, a chance de cair é grande. Então, o que é que eu sugiro? Dá uma olhada nas videoaulas, acho que nós tivemos o quê? Quase 40 aulas, né? Então, material é vasto, né? Dá uma checada, vai lá no Google Classroom, busca cada uma coisa dessas. Lembra que a gente falou muito quando a gente fala, não é, de tratamentos anaeróbios, principalmente essa trinca aqui, né, é o que resume bem esse tipo de tratamento. As fossas sépticas tão utilizadas e tão disseminadas Brasil afora, seguidas normalmente dos filtros anaeróbios que dão essa complementaridade ao sistema, reator OASB, tá? Que tem aí sua grande utilização, principalmente pelo fato de você ter
é, uma condição muito adequada em termos de temperatura, de usar menor espaço no nosso Brasil, que faz com que esse tipo seja muito utilizado por aqui, tá? Então, inúmeras são as formas, os tipos de se fazer o tratamento, todos com o mesmo objetivo, reduzir ao máximo a carga orgânica presente nesse esgoto, né? Esses tipos de tratamento, essas lagoas, a forma como vai se utilizar, você vai ter processos predominantes de decomposição da matéria orgânica, né? Outra coisa que nós vimos, que basicamente esses processos eles vão se resumir em dois tipos, sendo aqueles que acontecem na presença de oxigênio, no caso os aeróbios, tá? E você vai ter a formação, né? Pega aqueles compostos complexos de matéria orgânica e eles são simplificados em compostos mais menos complicados e menos perigosos, CO2 e água, tá? Ou então você vai ter processos anaeróbios que ocorrem na ausência plena de oxigênio e essa matéria orgânica ela vai ser simplificada em compostos menores, ocorrendo a formação de gás, tá? Predominantemente o gás metano, tá? O gás sulfídrico são os principais gerados dos processos anaeróbios. Então a gente vê aí que para todas elas, né, você vai ter um processo de decomposição da matéria orgânica acontecendo predominantemente, tá? Ainda nessa questão do tratamento, eu gosto muito de lembrar que a gente fala, né, passamos aí pelo tratamento secundário, essa coisa físico-química, biológica existente, a gente tem o tratamento terciário, que a gente chama de tratamento onde você vai dar aquele polimento no efluente. O efluente ele já está numa condição bem melhor, com uma carga orgânica bem reduzida, índices de DBO e DQO mais baixos, e você faz o quê? Você dá aquele ajuste final, né? Antes de ser lançado ao corpo hídrico receptor, você busca retirar, né, os elementos patogênicos que estejam presentes nele. Para isso, você vai precisar, vai se valer de tratamentos aí dos mais diversos e modernos, tá? Desde microfiltração, osmose reversa, até mesmo, né, ozonização ou mesmo adição de cloro, né, após esse efluente ser tratado pelo lançamento, né? Tudo visando a retirada, a eliminação dos micro-organismos patogênicos que estejam presentes ainda nesse esgoto, mesmo que tratado, tá? É... Outra coisa importante que a gente precisa tratar aqui, que nós tratamos ao longo das nossas aulas e que é bom a gente trazer de volta para essa prova final, trata desse fenômeno que é importantíssimo, né? Quando a gente fala de tratamento de esgoto e principalmente quando a gente fala de lançamento do efluente. Porque eu lembro bem quando eu dizia que a gente trata o efluente, mas não trata para armazenar, tá? Claro, se a sua empresa ela tem uma condição de reaproveitamento desse efluente nos seus processos internos, ótimo, né? Você economiza dinheiro, porque obviamente você não vai precisar usar água limpa para esse processo inicialmente, você vai evitar lançamento desnecessário, tá? Em grandes volumes, mas assim, a gente também precisa entender o seguinte, que esse efluente, quando lançado, né, ele vai gerar algum tipo de perturbação nesse corpo d'água. Obviamente que, se este efluente está tratado num nível interessante e que considera a classificação desse corpo d'água receptor, obviamente que
esta característica que vocês estão vendo na tela, ela vai ser mais facilitada, que é a autodepuração, que é o quê? É a capacidade desse corpo d'água que ele vai ter de se recuperar, tá certo? Desse lançamento de efluente tratado, tá? Ele vai converter compostos orgânicos em inertes que não vão prejudicar o meio ambiente, tá? É a capacidade que esse rio vai ter de receber esse efluente tratado, certo? É importante a gente colocar que não existe depuração absoluta, ou seja, eu estou lançando um efluente no rio e esse rio vai ser como se nada tivesse sido colocado nele. Não, isso não existe, ok? Agora, é importante que a gente saiba o tipo do rio que vai se lançar, no caso é a capacidade de assimilação, quanto esse rio é capaz de receber de efluente, para que não modifique severamente a sua condição, tá? Então, obviamente que esse fenômeno de autodepuração, ele pode ser modelado, ele pode ser previsto em computador, em ambiente de simulação computacional. Isso se faz pelo modelo de Streeter Phelps, tá? É um modelo específico para isso. Então, como é que isso acontece? Eu acho bom vocês entenderem isso, tá? Porque isso é um fenômeno importante. A gente tem aqui, né? E eu lembro que eu falei dele bastante em aula. Eu trago aqui só para dar aquela, né? Aquela pincelada. Então, a gente tem o caninho aqui lançando o efluente. Esse efluente já foi tratado. Obviamente que existe algum nível de carga orgânica nele? Existe. Bem mais baixo do que quando chegou na estação? Com toda certeza. Então, por existir essa carga orgânica, quando ele for lançado aqui, obviamente que imediatamente no ponto de lançamento você vai ter a chamada zona de degradação, onde você vai ter uma pequena perturbação local, tá? Aqui você vai ter um aumento repentino da DBO e uma queda muito acentuada do oxigênio dissolvido. A partir do momento que você vai se afastando, ou seja, que se afasta do ponto de lançamento, que as águas, né, as correntes vão remexendo essa água, você vai ter uma diminuição nesse potencial poluidor, tá? Nesse nível de perturbação do corpo d'água. Obviamente que à medida que você se afasta, se você tem né, uma capacidade de adaptação e de adequação desse corpo d'água a esse efluente recebido, ainda que pós-tratado, a tendência é o quê? É que esse nível de oxigênio que chegou muito baixo, né? Porque você tem aqui a chamada de zona de decomposição ativa, ou seja, onde bactérias anaeróbias elas vão decompor ativamente esses fragmentos de carga poluidora que ainda existem nesse efluente tratado, tá? Então, à medida que você se afasta, o que é que acontece? Que esse corpo d'água ele vai se regenerando, se recuperando. Isso implica em quê? O oxigênio vai aumentando gradativamente e os índices de DBO, que são representativos, que representam a presença de matéria orgânica, eles vão acontecer o que com eles? Eles vão cair. De maneira que você vai ter, num ponto mais afastado do lançamento, uma zona de águas que poderão ser consideradas águas limpas. Você vai ter uma ou outra matéria orgânica, mas é muito pouca. Esse corpo d'água ele conseguiu se recuperar dessa perturbação inicial e a gente vai ter níveis de oxigênio bem mais altos, próximos aos níveis anteriores ao lançamento, e os níveis de matéria orgânica também muito baixos, próximos a esse nível anterior, um pouco maiores, ligeiramente maiores, tá? Mas esse é o processo de autodepuração, a base disso, que eu acho que é importante vocês terem isso em mente, tá? Porque isso aí eu garanto, vai ser sim abordado na prova. E óbvio que
falar de autodepuração dos corpos d'água, a gente tem que estar atrelado ao lançamento dos efluentes, porque nada mais é do que isso aqui. Autodepuração, a capacidade que esse corpo d'água vai ter de se recompor, estará diretamente relacionada ao quanto de efluente eu lanço nesse corpo d'água. Porque se eu lançar demais, com um nível de carga orgânica muito alto, se eu não considero o enquadramento, a classificação desse corpo d'água, eu vou estar poluindo. Eu vou estar impedindo que o corpo d'água haja, né, que a autodepuração ela aconteça de maneira plena. E aí as formas de lançamento desses efluentes estão aí. Resolução 430, CONAMA, 2011, que a gente tratou numa aula específica. Então é bom vocês darem uma olhadinha nisso também, tá? Outra coisa, né? E aí aqui eu vou passar mais rápido, porque quando a gente fala lá do tratamento, dos tipos de tratamento, preliminar, primário, secundário e terciário, eu destaco o secundário aqui nesse slide, porque, como eu já disse, é a estrela da companhia. Então, é, é de fato onde tudo acontece, né? Onde a principal, o principal mecanismo, a principal redução dos níveis de carga orgânica, ela vai acontecer. Então é importante vocês saberem, né, que a gente tem esses 3 tipos de lagoas de estabilização para o tratamento secundário, as anaeróbias, onde predominantemente a anaerobiose acontece, o tratamento com a ausência de oxigênio, as facultativas, onde você pode ter tanto partes da lagoa onde a anaerobiose predomina, quanto partes mais próximas à superfície, onde a aerobiose vai predominar. As lagoas de maturação, elas já vão estar no final do processo, lagoas rasinhas, onde essa água vai passar bem vagarosamente depois de ser tratada, para quê? Sob exposição aos raios ultravioleta, para que todo e qualquer organismo patogênico seja eliminado, mais ou menos 90% deles sejam eliminados no processo, tá? Então, a gente tem aí essa condição, né, que é muito favorável, que é predominante, é necessária de vocês entenderem nas lagoas, né, de tratamento secundário. Outra coisa, né, e a gente já vai caminhando para o final desse momento de aula, são os critérios que o técnico precisa usar para escolher o tratamento de esgotos melhor e mais adequado à sua empresa, ao seu processo produtivo, tá? Eu não posso achar, né? Vocês lembram, slides anteriores, a gente tem uma gama de lagoas. Obviamente, se a gente tem uma gama de possibilidades, nós, enquanto técnicos, precisamos saber escolher, porque a escolha certa implica em tratamento eficiente com menor custo. E, obviamente, quando a gente escolhe um tipo de tratamento, a gente escolhe porque ele vai ter mais virtudes, mais vantagens do que desvantagens. Então, esses critérios que vão fazer você, enquanto técnico, se decidir por qual tipo de tratamento escolher, é o que a gente abordou na aula, e aí a gente traz aqui todos eles. Obviamente, eu não vou me ater a eles, vocês dão uma olhadinha aí com bastante calma, né? Rememorar isso é importante, porque pode, né, ter uma chance boa de cair na prova, tá? Então, eu espero que as dúvidas estejam assim bem sanadas. Vocês sabem muito bem que, né, se tiver algum questionamento, podem me chamar no Zap, né? Que eu estou sempre à disposição para responder quaisquer dúvidas que existam, tá bom? E dessa forma a gente vai encerrando, né, a nossa jornada, né? Eu acho que
é muito satisfatório, é muito legal quando, principalmente no meu caso, que sou professor da área técnica, então eu estou nos anos finais, no ano final, no último ano de caminhada de vocês dentro do Instituto, e aí é um ano muito saudosista, né, onde muitos de vocês acordam para a vida e percebem que, né, tá acabando, né? Então já fizeram o Enem, estão aí, né, na corrida do SSA também. E aí a saudade ela vem, é normal, porque são 4 anos, né? Muita história. Vocês entram pirrainhas, né? Vocês entram meninos, meninas e saem aí jovens, ansiando por novidades, olhando para o futuro e pensando, meu Deus, e agora, né? Aí olha para o futuro, meio que olhando para o retrovisor, olhando para trás e com saudade dos amigos, das amigas, da rotina da cidade e agora indo alçar novos voos, buscar novos horizontes. Gente, é normal o medo, a ansiedade, mas eu digo a vocês que vocês vão vencer. Eu vivi exatamente isso que vocês viveram, né? Eu me lembro quando eu estava terminando meu terceiro ano, que eu dizia assim: meu Deus, e agora? Faço o quê? Né? Fiquei 6 meses dando uma descansada e papai me deu essa graça, né? Tive esse privilégio. E aí, quando eu ia começar a estudar para o vestibular, o que é que acontece? Chega uma carta do Ministério da Educação dizendo que eu tinha ganho uma bolsa do ProUni 100%. E lá vou eu fazer engenharia. E aí, fiz engenharia, mestrado, doutorado, estou eu aqui com vocês. Então, vocês podem e têm condição plena de chegar onde quiserem e de vencer na vida. Para mim foi uma alegria, uma honra gigante estar com vocês. Foi muito bom, né? Saibam que direto aqui do Sertão do Pajeú tem alguém que torce pelo sucesso de vocês e quer que vocês voem, voem muito, voem alto, tá? E cheguem longe, onde quer que cheguem, sem puxar o tapete de ninguém e buscando sempre, na honestidade, alcançar os seus objetivos, tá bom? Então é isso. Estamos às vésperas do Natal. Que o menino Deus abençoe cada um de vocês, a sua casa, sua vida, sua família, tá? Que vocês tenham um feliz Natal, tenham uma excelente virada de ano e que 2022 seja melhor em todos os aspectos para todos nós. Continuemos nos cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento social, usando corretamente a máscara e quem não tomou a vacina, se vacine. Quem já está na época de fazer reforço, faça o reforço. Vamos ouvir a ciência, porque ela é a única que pode nos ajudar a sair desse buraco da Covid-19. Tá bom? Para você que acompanhou, curtiu aí o esse vídeo, essa videoaula, chega aqui embaixo, clica no joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade e audiência. Aqui, professor Kennedy Francis, direto do campus Afogados da Engazeira, do IFPE, essa instituição que é única, que não se divide, porque só unidos é que a gente vai cumprir o nosso papel, levar ensino, pesquisa e extensão de qualidade para metade desse estado inteiro que olha para a gente e confia em nós, tá bom? Gente, tô indo me embora. Agora pela última vez nesse semestre. Férias, graças a Deus. Descansar um pouquinho que a gente precisa. Tá certo? Tô indo me embora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.